De volta com o nosso programa, agora preste atenção nessas situações. Broncas e gritos constantes, ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber uma cantada do chefe prometendo uma promoção em troca de um jantar. Situações como esta são vivenciadas aos montes durante o expediente de trabalho e podem indicar que o profissional está sendo vítima de assédio moral ou até mesmo de assédio sexual. Para sanar todas essas dúvidas e principalmente esclarecer a diferença entre assédio moral e assédio sexual, para falar sobre os limites das relações no ambiente de trabalho, nós vamos bater um papo com o advogado Dr. Edilton Cardoso Júnior. Doutor, muito bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade no nosso programa. Doutor, no bloco anterior eu até dei essa notícia do supermercado, lá em Brasília, onde o próprio supermercado foi condenado por uma situação de assédio moral. O senhor não tinha conhecimento desse caso? Desse caso, não? Especificamente não, mas infelizmente essa notícia é muito recorrente em todos os tribunais nossos brasileiros. Isso é constante mesmo, doutor? Infelizmente, Rafael, é muito mais comum do que muitas pessoas imaginam, né? É claro que é uma situação em que as pessoas, geralmente ocupantes de um cargo de hierarquia maior, elas praticam contra os seus funcionários, mas vem ganhando cada vez mais força uma política pública de leis para implementar e criminalizar esse tipo de situação. Nesse caso específico lá do supermercado, a colega ela era vítima de um apelido, dos colegas de trabalho, e o problema foi a negligência do gerente do supermercado. Embora ele não a tratava daquela forma, mas o fato dele se omitir quando ela foi pedir socorro, isso acabou causando a multa para ele. Com certeza. O dever do empregador, acima de tudo, Rafael, é coibir qualquer tipo de prática contra os seus funcionários, contra os seus empregados. O assédio moral é muito hoje ligado à chefia que promove atos desrespeitosos e antiéticos contra os seus empregados. Mas o que é também muito evidente e está se tornando cada vez mais comum são as práticas de assédio moral contra próprios colegas de hierarquias iguais e também dos próprios subordinados à sua chefia. Competitividade no mercado acaba atraindo essa situação de assédio moral? Com certeza. É também um dos grandes motivos. Por isso que hoje nós temos 3 linhagens de assédio moral, que é o assédio moral hoje praticado por descendente, que é o chefe contra o seu subordinado. Quer dizer, vem de cima para baixo. De cima para baixo. Aí nós temos o assédio moral, o ascendente, que é praticado então pelo subordinado, na verdade um grupo de subordinados contra a sua chefia. E nesse caso... Pode acontecer também, pode, é isso? Sim, com certeza. E nesse caso, pelo que me parece, não detenho conhecimentos jurídicos do caso, mas me parece que é um assédio moral do tipo paritário, onde colegas de trabalho, onde possuem a mesma hierarquia... De igual para igual ali. Exatamente. Eles pretendem praticar atos e praticam atos contra o seu próprio colega. Doutor, assédio moral, como que eu posso definir essa situação? Assédio moral, Rafael, é um conjunto de atos desrespeitosos, desumanos e antiéticos praticados contra qualquer funcionário da empresa. Claro que geralmente nós conhecemos o chefe praticando contra o seu empregado, mas como eu te falei, tem 3 tipos. Então, são sempre atos reiterados, tá? Para que fique bem claro, para que se configure o assédio moral, não basta uma atitude isolada. O assédio moral não, ele é reiterado, ele é praticado ao longo do trabalho. É diferente de uma bronca que, por exemplo, eu posso receber do meu chefe, de algo que vem constante, de uma ofensa que possa vir constante. Com certeza. É claro que tudo nós temos uns limites, Temos limites a serem cumpridos. Mas uma única bronca esporádica não configura o assédio moral. O assédio moral, ele deve ser repetitivo, ele deve ser intencionado. Então, ou seja, a pessoa que vai praticar o agressor do assédio moral, ele tem que ter intenção. O quê? A intenção de fazer com que o seu subordinado peça as contas, peça a rescisão do teu contrato, ele cause mal-estar no ambiente físico, mental, e até mesmo isso causa morte, suicídio de pessoas que foram vítimas de assédio moral. O assédio ele pode ser verbal, como eu posso induzir um funcionário a alguma prática que seja vexatória para eles? Sim, doutor? o assédio moral é geralmente praticado de forma verbal, para que não se produza provas contra o agressor, geralmente. Mas existem assédio moral praticado hoje por escrito, então, Facebook, WhatsApp. E temos também aquele WhatsApp velado, o assédio moral, aquele que é praticado de modo sarcástico contra o seu trabalhador, contra aquela pessoa que ele
já direcionou e vai praticar o assédio. No poder público, tinha uma prática muito comum, acredito que no momento agora isso já não deve mais acontecer, mas pessoas de partidos políticos diferentes entravam um governante como aquele funcionário de carreira, muitas vezes, estava lá, mas apoiava um partido anterior, um outro partido de oposição. Ah, você vai trabalhar a partir de hoje no lixão, você vai trabalhar numa situação na guarita, vai ficar esquecido ali. Isso é assédio moral também? Com certeza. Toda situação vexatória, que se você expõe o seu funcionário ao ridículo, é assédio moral. Claro, lembrando que ela deve ser repetitiva, né? Repetida, então, pelos seus superiores, pelos colegas. E é um grande problema nisso tudo, viu, Rafael? Que é o pacto formado entre as pessoas de silêncio, de tolerância ao assédio. Uma pessoa defende a outra, eles vão calejando aquela situação. Exatamente, com certeza. O objetivo maior, claro, que é assim, a maioria das pessoas tem medo também de ser expostas àquela situação. Então, esse é o primeiro objetivo. Olha, eu não quero ser exposta ao assédio moral e aí acabo concordando, ainda que tacitamente, a essa prática. Você acaba se juntando aquelas pessoas. Com certeza. E aí, quando falamos de um ambiente de trabalho, onde um ambiente é competitivo, né? As pessoas, infelizmente, querem sempre estar num grau de hierarquia maior que as outras, acabam consentindo com essa prática. Agora, doutor Edilton, eu sou vítima de assédio moral. O que eu devo fazer? Bom, o primeiro conselho que nós damos, Rafael, é que você comece a se organizar. Toda vez que isso acontecer, você começar a anotar o dia, a data que aconteceu, o horário, quem foi o agressor, porque eventualmente existem mais de um, e as pessoas que eventualmente testemunharam aquela prática. Então, é o primeiro passo. O segundo passo é você denunciar. Procure o RH da sua empresa, o departamento pessoal e denuncie essa prática. Se nada for feito, aí sim aconselhamos a procurar Ministério do Trabalho, Ministério Público para investigações e aí, por fim, a Justiça do Trabalho. Porque hoje se fala muito em assédio moral, mas as pessoas não sabem o que isso vai acontecer, quais serão as consequências. Então, você ingressando com uma ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho e demonstrando, e aí a importância de você reunir todas as suas provas, aquelas que você marcou e também as suas testemunhas idôneas, vão declarar isso a um juiz e o juiz condenará a empresa por indenização moral, porque é uma lesão moral que é causada contra a pessoa. O senhor falou que essas situações estão cada vez mais recorrentes no Brasil. Infelizmente. Qual é o tipo de assédio moral mais praticado hoje? Hoje, Rafael, as pessoas que suportam o maior número de assédio moral, infelizmente, são mulheres afrodescendentes. Temos também os homossexuais. Né? Infelizmente, vivemos num país muito preconceituoso, então o assédio moral é muito praticado contra essas pessoas. É claro que também o homem pode ser vítima, também assédio moral. Né? Então, na maioria das vezes, mulheres afrodescendentes e homossexuais. Tá, na hora de reunir as provas, eu posso gravar essa situação com o celular? Isso vale a pena? Olha, não são todos os juízes que aceitam esse tipo de prova. Né? Geralmente, você depende de uma autorização judicial para gravar esse tipo de acontecimento. É claro que, se conseguir, é um indício de prova que pode ser levado em juízo e mostrar ao juiz. Tá, mas no caso do assédio que aconteceu numa rede social, seja no Facebook ou através de um WhatsApp, de uma conversa, isso vai servir como prova? Certeza. Se o assédio é justamente ali? Com certeza. Isso, se você tiver esse assédio caracterizado pelo escrito, né, pelo Facebook, WhatsApp, ele é muito mais claro do que aquele assédio verbal. Você tem muito mais elementos probatórios para demonstrar em juízo, porque esse é o grande problema, Rafael. A pessoa, além de ser vítima do assédio moral, ela tem que provar que ela foi vítima. Não basta ela simplesmente denunciar a um juiz que ela está sendo vítima do assédio moral. Ela precisa comprovar. E, às vezes, a prova é o caminho mais difícil. Então, levando esse conhecimento ao juiz e também através de testemunhas, se for documentado, geralmente o agressor não age de forma documentada. Mas existem pessoas também que se fazem de vítimas nessas situações, doutor, que inventam uma situação, chegam a criar todo um teatrinho ali para falar eu estou sendo vítima de assédio moral para levar a vantagem dentro da empresa? Com certeza, Rafael. Infelizmente, hoje vivemos num mundo oportunista. Né? As pessoas querem tirar proveito de absolutamente tudo. O assédio moral, como eu falei, ele precisa ser repetitivo, né? E com a intenção do agressor. Claro que tudo isso será levado em conhecimento ao juiz. E aí as testemunhas é que farão essa prova fundamental, se havia ou não essa prática reiterada de atos.
E aí a pessoa que for fazer isso, né, o juiz verificando essa situação, não dará certamente ganho de causa a ela. Há casos de assédio já na entrevista de emprego? Com Isso certeza, é possível, com certeza. Há muitas empresas, Rafael, infelizmente, que o assédio moral vem da sua própria estrutura organizacional. Como assim? As pressões praticadas, muitas das vezes pelos superiores, pelos superintendentes da empresa contra os seus diretores, fazem, infelizmente, que o assédio moral seja estruturado já do seu topo hierárquico. Então, às vezes, na própria entrevista, às vezes a pessoa, pela cor, pela sua etnia, pela sua raça, ali já se começa o assédio moral. Então, você admite pessoas nessa condição para que lá na frente, no futuro, você faça essa prática. Que coisa mais chata, na verdade. Infelizmente. Pesado isso demais. Infelizmente. Agora, a diferença entre assédio moral e o assédio sexual, como acontece? O assédio sexual, também praticado na maioria das vezes por superiores hierárquicos, né? E aí a diferença toda é que eles pretendem obter vantagem sexual. Na maioria dos casos, mulheres. Hoje também, com a modernização da nossa sociedade, também praticado contra homens. Então, essa é a grande diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. Muito mais velado do que o assédio moral, né? Porque o agressor, ele também, ele descarta todos os tipos de prova. Mas o que nós aconselhamos às vítimas, às eventuais vítimas de assédio sexual, cartinhas, recados escritos, presentes, tudo isso são formas de você provar em juízo o assédio sexual. Mas não pode ser simplesmente uma cantada minha para uma colega de trabalho? Sim, com certeza. Houve um ato reiterado, houve uma prática reiterada, começa a se formar o assédio sexual. A vítima não pode ceder, é o que a gente sempre orienta. Não ceda, diga não. Avise outras pessoas do seu ambiente de trabalho. Eu tenho que mostrar que existe um limite. A vítima mostra que tem um limite. Olha, gosto de você, você é um excelente colega de trabalho, mas eu não tenho interesse em ter uma relação com você, é isso? Exatamente. Esse é o maior problema. O ambiente de trabalho, as pessoas acabam se submetendo a muitas situações. Então, a primeira situação é que existe um contrato de trabalho onde existem obrigações legais para o empregador e para o empregado. Essas situações que expõem o empregado a situações absurdas não são admitidas pela nossa legislação. Posso dizer a você, Rafael, que no campo do assédio sexual, a nossa legislação está um pouco mais avançada do que no assédio moral. Mais avançada? Hoje nós temos legislação específica contra o assédio sexual. Provar o assédio sexual parece que é um pouco mais difícil. Com certeza. Justamente porque, como o senhor falou, ele acontece de uma forma velada. Sim. Como eu vou agir dessa forma? Como eu disse, né? Presentes, testemunhas. Infelizmente ou felizmente, as testemunhas são sempre necessárias para demonstrar essa prática ao juiz trabalhista. Então, recados no Facebook, retorno a dizer, WhatsApp. Então, são todas provas que você pode fazer em juízo para que obtenha uma indenização moral. Maria Cândida Tudo chegou bem, na nossa doutor? conversa aqui. Bom, eu ouvindo todo esse papo, eu como mulher me sinto muito prejudicada. Eu acho que mais do que os homens, a gente sabe que tem mulheres que flertam com os homens mais novos em trabalho e tudo, mas tem mulheres, a maioria é de mulheres mesmo que são prejudicadas. Infelizmente. Por exemplo, se você teve alguma coisa com o seu chefe, porque pintou um clima e tal, mas depois você falou, não, eu não quero mais. E ele continuou, você não quis mais. Aí o que ele fez com você? Ele pode te mandar embora, pode te, no nosso universo, tirar do ar, ele pode fazer você trabalhar te 15 horas prejudicar de alguma seguidas. forma. Como que você faz? É o mesmo tipo de assédio sexual, só que você teve alguma coisa com ele. Olha, entramos no campo da aceitabilidade, né? A partir do momento em que a pessoa, o empregado, admitiu e não houve vantagem nisso tudo, não houve a vantagem sexual, é claro que isso não será considerado assédio, né? O assédio ele vai se configurar quando a pessoa, quando a mulher prejudicada, ela disse um não, ela deu um break na situação. E ali o seu superior continua reiteradas investidas para que obtenha esse favorecimento. Mas no caso, a pessoa cortou, a mulher cortou, e o cara continuou, até mandar a pessoa embora. E aí? Infelizmente, você... Então isso não caracteriza assédio sexual? Olha, a prática, então, você expor o seu funcionário a essa situação, você, então, pode sair do campo do assédio sexual ao assédio moral. Então, você está dizendo para mim, olha, tive um relacionamento com o meu chefe e... É hipotético. É claro. Tive esse relacionamento e agora não quero mais.
E aí o seu chefe coloca a te colocar em situações ridículas, né? Te expõe na empresa, dá uma sobrecarga de serviço, ou pelo contrário, como já aconteceu, o chefe tira todas as funções do empregado. Isso também é assédio, só que é assédio moral. Ele tira as funções para forçar a demissão. Forçar a demissão. Exatamente. Então, tanto você sobrecarrega o teu funcionário, como você coloca numa sobrecarga de trabalho excessiva. Até um dia ele tem um motivo para mandar embora. Então, assim, é uma linha muito tênue o assédio sexual, e aí com uma vantagem sexual, e o assédio moral. Olha, não é assédio sexual. Tive essa situação, agora passa a ser, então, o assédio moral. Eu já vi histórias parecidas e homens, amigos, chefes, encobrindo, porque todos eles fazem, sai com uma, sai com outra, e eles encobrem o fato, entendeu? Porque não vão deixar meu amigo ter problema aqui. Então, às vezes, o superior também faz, o outro também faz, aí, ó. E na maioria das vezes a vítima é a mulher. A maioria das vezes é mulher. Mas também já ouvi casos de mulheres mais velhas flertando e querendo alguma coisa com homens mais novos. Acontece, infelizmente. Acontece muito. Essa prática é velada, mas infelizmente é muito recorrente no nosso meio. A impressão que a gente tem é que as relações humanas, né, como eu falei no começo do programa, estão cada vez mais conturbadas. É isso, né, doutor? São. A nossa sociedade, em que pese está muito evoluída, há muitos campos ainda que admitem essa situação. É claro que hoje o assédio praticado hoje, o assédio sexual e moral, não é como acontecia há 20, 30 anos, mas ainda é recorrente no nosso país. Nós vamos agradecer então ao doutor Edilton Cardoso pela presença. Obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Espero que você em casa tenha prestado atenção em cada detalhe, em cada assunto aqui discutido, para que você não passe por essa situação. E se ver também algum colega, alguma colega passando por isso, alerte e vá procurar a justiça, vai procurar seus direitos, os esclarecimentos necessários. Ninguém merece esse tipo de vexame em vida, seja assédio sexual ou assédio moral. É importante que as pessoas não tenham medo, né? Denunciar. Porque só assim a gente vai poder melhorar a situação da mulher, principalmente. Com certeza. O silêncio é o inimigo de tudo. Então você tem que denunciar. Procure se defender. Denuncie ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Emprego, e também vá à justiça. Denuncie a prática a um juiz trabalhista. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E de um assunto pesado, tenso, mas necessário, nós vamos para um assunto completamente delicioso. No próximo bloco, o nosso encontro é na cozinha. Pudim de leite condensado. Coisa boa, hein? A gente se vê daqui a pouquinho.